Todo seu, Zé. Ok. Legal. Todo Bom seu, dia a presidente. todos. Ok, posso iniciar então a reunião de hoje? Bom dia a todos os presentes. Mais uma reunião do CTC virtual, em 16/7. E hoje com a grata presença de algumas pessoas que a gente já estava com saudade. Obrigado ao James, ao Luiz Gonzaga, ao Almir, a Zizo, o Fernando, Fritzen, Glauber e os que porventura vão chegar. Henrique Braga chegando. Bom, hoje, a pedido do próprio Reinaldo, que dispensa as apresentações, foi uma ideia dele mesmo em falar sobre as impressões que ele teve quando esteve na Suíça, em Lugano, na exposição internacional que teve por lá, a Helvetia 2022. E aí, por sugestão dele próprio, fazer um comentário, um bate-papo, eu acredito, sobre as impressões positivas que ele teve como jurado FIP e esteve presente na exposição. Então, Reinaldo, fique à vontade, o tempo é todo seu e vamos lá. Muito obrigado por mais uma vez colaborar com a CTC, né? Obrigado aí, Zé. Na verdade, foi até bom o Fritzen estar aqui, porque acaba daqui a pouco virando um bate-bola. Eu acho que mais do que as impressões, eu acho que a ideia sempre é, quem sabe, a gente mostrar um pouquinho tudo que existe por trás de uma exposição, né? Porque, na verdade, quando a gente vai participar ou quando nós temos a informação da exposição, ninguém faz muita ideia, às vezes, de todo um trabalho que existe nos bastidores, bastante grande para propiciar 4, 5 dias de exposição. E aqui tem o Fritzen, que sempre foi braço direito e esquerdo, tanto na Brasiliana 2013 quanto na Brasília 2017, 2 exposições mundiais que a FEBRAF teve o prazer de organizar na gestão que todos nós lá estávamos. E fica sempre tranquilo, né? A pessoa chega a ver aquilo e não faz ideia do que tem por trás. Na verdade, o que eu gostaria de colocar, e peço sempre contribuição do Fritzen na medida que ele entender que é importante complementar as coisas. Olha, eu estou em junho ainda, hein, gente? Pelo amor de Deus, peraí, deixa eu corrigir isso agora, que deu até vergonha. Vamos avançar no tempo, senão vai virar problema. O que acontece? Quando uma federação, eu vou pegar no caso a Federação Brasileira, decidiu organizar uma exposição mundial, existem várias fases que antecedem esse momento, né? Primeiro, existe a decisão propriamente dita de se organizar a exposição, a busca de um local que consiga sediar o evento, ou seja, em termos de números de quadro, em sala de jurados, em sala de comissários, em uma sala para a Federação Internacional de Filatelia fazer a coordenação do evento, se necessário, em um local que a gente normalmente denomina bin room, para fazer a armazenagem das coleções até o momento de montagem e a estocagem dessas coleções até o momento de devolução, ou, como o próprio Fritzen coordenou em Brasília, a própria desmontagem pelo comissário e já a retirada no local da exposição, e uma área dedicada ao comércio filatélico. Feito isso, ou tendo esse primeiro planejamento, a federação, no caso brasileira, requisita à Federação Internacional de Filatelia o direito de efetivamente fazer o evento. Essas aprovações normalmente ocorrem nos congressos da FIP, esses congressos ocorrem em anos pares. Então, agora, em agosto de 2022, devemos ter o congresso em Jacarta, onde todos aqueles que pretendem realizar exposições até 2024, quando terá o próximo congresso, têm condições de pleitear junto ao congresso essa votação. E aí essa ideia é posto em público para todas as federações lá presentes e se vota na cessão ou não do direito de fazer isso.
Isso não impede que você quer fazer um evento em 2036, você já pode ir lá pleitear, mas às vezes é muito cedo. Feito isso, tendo essa aprovação, a Federação Brasileira, no caso, expede para todas as federações uma carta comunicando que o evento será feito, e nessa carta se requisita a indicação de uma pessoa para trabalhar como comissário. O que é o comissário? O comissário é a pessoa que vai fazer a interface entre a federação daquele país e a federação que está promovendo o evento, então vamos usar aqui a FEBRAF, de forma a receber todas as instruções, disseminar essas informações para todos os filatelistas da sua federação ou do seu país, recolher as fichas de inscrição, mandar para o comissário-geral, e esse comissário-geral vai avaliar as inscrições e o número compatível de quadros que existe no evento e o número de quadros requisitados. Pegando o caso específico de Brasiliana 2013 e Brasiliana 2017, a Federação Brasileira tomou como base algumas premissas que cada federação toma por si. Existem algumas regras básicas: 25% de coleções que estão expondo pela primeira vez devem ser aceitas, e os outros 75% fica a critério da comissão organizadora buscar a forma de eleição de quais coleções vão ser aceitas ou não. No Brasil, nós tomamos por princípio que todas as coleções inscritas da América, Norte, Central e Sul, seriam aceitas, como uma forma de estimular os americanos a virem para cá, principalmente os sul-americanos, tendo em vista que o Brasil é o único país das Américas, exceto os Estados Unidos, que já promoveu exposições mundiais. Então, a tentativa era reunir aqui o maior número possível de amigos americanos, e os potenciais cortes foram elegíveis entre a Federação Europeia e a Federação Asiática. Nós tivemos, em média, um número de quadros requisitados de 20% a 25% maior que o número de quadros disponibilizados, ou seja, muitas coleções efetivamente foram retiradas de concurso. Feito esse balizamento, o comissário viaja um dia, pelo menos, antes do início da exposição para o país que está sediando, então vamos usar de novo o Brasil como referência, trazendo as coleções previamente elegidas, realizando a montagem e acompanhando ao longo da exposição todo o seu desenvolvimento. Observa-se aí, importante, todo um trabalho de bastidor que tem que existir pelo país promotor em efetivamente ajustar junto à Receita Federal, a parte alfandegária, a entrada dessas coleções e a saída, porque nós estamos falando de valores, então tem toda uma burocracia que tem que ser preenchida para que o comissário possa entrar com as coleções e sair com as coleções de forma extremamente resguardada para todos os lados, né? Então, isso tudo é muito importante e volto a insistir, visitando uma exposição, não se tem ideia de todo esse mundo que está por trás dela, não se tem ideia de toda a organização que está por trás dela. Então, a Suíça foi um evento que ocorreu em Lugano. A exposição teve período de realização de 18 a 22 de maio, então vamos lá, 18, 19, 20, 21, 22, são 5 dias. Se computarmos que 22 é um domingo, e no 21 de maio é o palmarés, significa que o júri em si teve o 18, 19 e o 20 para julgar, no 21, para quem sabe acertar alguma rebarba remanescente, para que esses resultados possam ir para uma gráfica para fazer a impressão do famoso palmarés, que você recebe normalmente quando você vai no jantar de encerramento. Sobre cada uma das cadeiras do salão, está lá um boletinzinho de palmarés, onde as pessoas têm efetivamente um acesso a toda a premiação. Isso já significa que no sábado, no 21, por volta do período matinal, o júri já estava fixando em todos os quadros a premiação que se tinha obtido, porque sempre ocorre nessa data o que a gente chama hoje de feedback session, que é o momento em que os jurados podem encontrar os expositores
e os expositores vão ter acesso ao breakdown, à abertura da sua pontuação, e poder discutir com o jurado qual foi o ponto de vista do jurado, ou o que o jurado entendeu que possa ser otimizado na coleção dele. Eu diria que é o melhor momento da exposição para os dois lados, tanto para o expositor, que vai ter a chance de entender tudo aquilo que ele pode aprimorar, como para o jurado, que pode ser uma pessoa bastante útil para o expositor, de forma a poder passar para ele as suas impressões da melhor forma possível, e, com isso, ele poder ter partida de como melhorar para o próximo evento, né? No caso específico da Helvécia 2022, a exposição ocorreu no Centro de Exposição de Lugano, e o júri estava, 95% do júri, estava hospedado no Hotel Lido Sea Garden. Por que eu digo 95%? Não vamos esquecer que uma exposição normalmente tem uma média de uns 50 jurados, vai ter uma média de uns 60 comissários, mais alguma estrutura da comissão organizadora, e nenhum hotel da cidade era grande o suficiente para abrigar todo esse povo num único hotel. Lembro que quando fizemos a exposição, por exemplo, em Brasília, no local que nós estávamos, por sorte, existiam 3 torres. Uma torre quase que na plenitude foi tomada pelos comissários, a outra torre foi tomada pelos jurados, e na torre central, que era a torre mais importante, ficou hospedado o presidente da Federação Internacional de Filatelia, ou seja, é muita gente concentradamente no local, o que dificulta bastante. Então, 95% do júri estava aqui, não sei se vocês já conseguem acompanhar a seta, aqui para o lado esquerdo, quase que na mesma distância que nós estamos falando aqui, 300 metros, é onde estava hospedado os comissários. Isso é uma coisa bastante importante, logística de transporte, porque significa que quanto mais afastado estão os hotéis ou o hotel do centro de exposição, maior é a infraestrutura de transporte que a comissão organizadora tem que disponibilizar de forma a levar o júri de manhã, a possivelmente transportar esse júri para o local onde tem a refeição de almoço e depois, no final do dia, trazer esse júri novamente para o hotel. Então, Rio de Janeiro, por problemas que aqui não vem discutir, o hotel do evento de exposição ficou muito longe, era quase uma viagem de 1h30, 2 horas por dia. Por sorte, no local expositivo, a gente desenvolveu um restaurante, foi construído um restaurante dentro do local expositivo, senão bagunçava a vida de tudo, porque não tinha até infraestrutura de restaurantes na região. Mesma coisa aconteceu na Brasília 2017, em que PES está localizado, o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, numa área bastante nobre. Não existia numa área próxima um restaurante que pudesse abrigar quase que simultaneamente 60 pessoas, que é o corpo de jurado. Então, se estabeleceu, se criou dentro do Centro de Exposição de Guimarães um restaurante com a finalidade de poder servir refeições. Vocês vão ver que tem toda uma complexidade paralela que às vezes a gente não se dá conta, né? Você tem que pensar que você tem que transportar a pessoa para ver, tem que dar alimentação, tem que levar de volta, tem que levar para o hotel, tem que acertar todo o processo alfandegário para que as coleções entrem e saiam, onde é que eu armazeno a coleção, como é que é feita a segurança. E às vezes a gente só vai no evento, visualiza o evento, não sente essa complexidade que tem ao redor. Aqui é uma vista bem geral, bem nua e crua do Centro de Exposições da cidade de Lugano. Vocês podem ver que é uma instalação bem simples, basicamente é como se fosse um galpão. Ele tem uma entrada bastante sofisticada, mas a parte interna é bastante simples. E aqui é uma face externa, já com uma indicação onde estava ocorrendo a exposição, e vistas gerais de como é o prédio pelo lado de fora. Essas fotografias são uma cortesia do Igor Crispim, que me enviou essas fotos ontem, para a gente poder ilustrar um pouquinho o evento. E aqui uma foto da parte interna. Aqui dá para a gente perceber que o estilo do quadro é diferente daqueles que a gente tem no Brasil, né? Eles são montados numa estrutura em V. Esses quadros têm presilhas laterais, o acrílico entrava com uma certa pressão. Aqui dá para ver, inclusive, o acrílico no chão ainda.
o fundo preto e as coleções aqui no estágio final de montagem. E um dado muito interessante, normalmente se considera 2 metros, 2,5 metros de área para cada quadro, né? Considerando que você vai ter visita de um lado e visita do outro. Os nossos quadros são normalmente alinhados em linha reta e são travados na parte superior, uma fileira com a outra, que implica uma distância entre um quadro e o outro de 1,20 m, 1,5 m, se eu não estou equivocado. Aqui, já que eles são autoportantes, né, pela forma em V, e considerando que muitos países escreveram coleções, não puderam mandar as coleções em função de pandemia, a distância entre as filas pode ser maior, o que possibilitou, caso você tivesse mais pessoas para transitar, um trânsito mais fácil, mais agradável. E nada impacta na análise do júri da coleção, mas torna o ambiente muito mais agradável de trânsito. Outro aspecto bastante importante é que países que não puderam mandar seus comissários com as coleções, de forma que o expositor pudesse participar, mandaram as coleções de forma impressa. Mas esse ranking, ou seja, as coleções que se apresentaram de forma impressa, sofreram uma avaliação e comentários por parte de júri, mas essa nota não foi ranqueada pela FIP, porque a FIP não tem aceito, por exemplo, os rankings das exposições virtuais, exceto 2021, porque nós estávamos sem eventos, então, para que não prejudicássemos nenhum tipo de qualificação, a FIP aceitou, mas porque uma exposição virtual você não consegue saber se aquela peça é dele, se tiver impressa é o mesmo problema, você não sabe se a pessoa não fez um pequeno ajuste na dimensão da peça para cima, para mais ou para menos, para confortar a montagem da folha, harmonizar melhor a folha. Você não sabe se a pessoa não fez uma limpeza no envelope para ele ter uma aparência estética melhor. Então, tendo em vista que esse material não consegue passar por uma, vamos chamar, peritagem, é por isso que as exposições virtuais, nesse momento, ainda não são perfeitamente aceitas. Aqui é uma visão mais ampla, novamente estamos com fotos seguidas pelo Igor, mostrando um pouquinho qual era a disposição das coleções dentro do ambiente, um ambiente muito bem iluminado, não só pela iluminação natural que você tinha nas cabeceiras do centro do dispositivo, como você tinha uma iluminação artificial bastante boa. Então, isso contribuiu bastante para que o júri tivesse uma boa visão do material que lá estava exposto. Sempre dando a mão à palmatória, em 2013, na Brasiliana, no Rio de Janeiro, nós, infelizmente, tivemos uma região, num canto dos armazéns que nós tínhamos locado, que tinha uma iluminação bastante deficitária, e gerou até alguma reclamação na época do expositor, com toda a razão, de que, com isso, quem sabe, não se poderia apreciar o material dele como devido. Aqui uma vista bem genérica da área do comércio. Tinha um comércio bastante grande, predominantemente um comércio suíço, ou até posso dizer europeu, onde os pontos principais estavam lá a Corifila, estavam a Spinks, estava o Gartner, que são sempre os maiores comerciantes que comparecem a esses eventos. E estava aqui na foto, como a gente está vendo, o Feldman. Bom, aqui um pouquinho da presença brasileira no evento. À esquerda, de forma mais descontraída, que à esquerda, o Rogério Delivites, eu, o Igor, que foi o nosso comissário, e o Braz Martins. Tanto o Rogério Delivites quanto o Braz Martins estavam como expositores no evento. Aqui uma festa, uma foto já antecedendo ao Jantar de Palmares. Ao fundo dá para ver aquele portão que abriu a nossa apresentação. Esse portão, de uma certa maneira, funcionou sempre como um ponto chamativo em todos os anúncios feitos pela exposição de Lugano. Aqui nós temos o Aldo Samamé, do Peru, que é diretor da FIP, estava lá como jurado.
o Everaldo Santos, expositor brasileiro, que também estava lá como jurado, classe tradicional e história postal, se não me falha a memória. Eu, Rogério Dedivitz, expositor que recebeu com a coleção dele temática medalha de ouro. E depois, à esquerda, à nossa direita, o Pablo Haim, argentino, que também recebeu medalha de ouro grande e lançou no evento também mais um livro da Cor em Fila, de mais de uma das suas grandes coleções. Ao fundo, o Lago de Lugano. Então, houve primeiro um coquetel, onde receberam todos, e depois demos entrada dentro do salão, um total de 400 lugares, para a cerimônia de palmares. Observação importante, só para ilustrar, sempre existe o Grande Prêmio da Exposição, o Grande Prêmio Internacional, o Grande Prêmio Nacional, e essas indicações, normalmente, se possível, concorre uma média de 3 pessoas, 3 expositores. Esses votos são feitos de forma secreta na última reunião do júri. Esses votos, então, são armazenados dentro de um envelope. E existe sempre um voto de desempate dado pelo presidente de júri, ou seja, o presidente de júri vota 2 vezes. Uma vez ele vota o voto, vamos chamar assim, só dobrado, e o último voto é lacrado no envelope. Ah, por que o último voto lacrado no envelope? Em caso de empate, esse voto do presidente é descortinado e aí se descobre qual é a coleção vencedora. É importante observar que o voto do presidente deve ser sequencial, ou seja, vamos imaginar que eu tenho 3 coleções participando, ele tem que dizer, em primeiro, a minha primeira opção é essa. Esse é o voto de desempate, tá? A minha primeira opção é essa, a minha segunda opção é essa, a minha terceira opção é essa. Por quê? Porque pode ser que a coleção que ele escolheu como a melhor não seja as outras 2 que empataram. Vamos imaginar que, aqui no caso específico, nós tínhamos 4 coleções, ele poderia ter escolhido a coleção 3 e ficou no empate a coleção 2 e 4. Então, se ele vota no 3 de novo, não tem desempate. Então, aí você vai correr pela ordem do voto dele para saber a coleção que ganhou. E cá entre nós foi exatamente isso que acabou ocorrendo. Mas vamos lá. Houve um empate e o desempate foi dado pelo voto do presidente de júri, exatamente nessa ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí, quem dos 2 empatados estivesse na posição mais de cima acaba sendo o grande campeão. Aqui, só para ilustrar, normalmente, depois de toda a exposição, ocorre uma reunião do board da FIP. Então, aqui nós temos o presidente da FIP, o Sr. Bernard Beston, da Austrália. Aqui é o advogado da FIP, da Suíça. Foi a primeira vez que nós tivemos um contato pessoal com ele, ou seja, toda a regulamentação, todas as decisões tomadas passam por um escritório de advocacia, de forma que exista a sustentação naquilo que está se discutindo, ou, se existe alguma dúvida de interpretação, é mandada para o advogado poder nos orientar. O diretor da FIP, o Aldo Samamé do Peru, eu, Bernard Jimenez, vice-presidente por parte da Europa, francês, e aqui o vice-presidente por parte da Ásia, o senhor Prakop Shirakit, que é da Tailândia. Faltou aqui o senhor Richard Tan, de Singapura, que é diretor, e o senhor Igor Nathaniel, que também é diretor de Israel. Os 2 tinham um problema de saúde e não puderam comparecer, participaram da reunião de forma virtual. Sempre ao final do evento, a última atividade é um jantar entre a comissão organizadora e o board da FIP. Então, aqui o senhor Daniel Lash, que foi o grande vencedor do Grande Prêmio Internacional na Exposição de Hungria, agora recentemente no Canadá, também ganhou um grande prêmio. Aqui o senhor Adriano Bergamini, que foi o grande organizador do evento na cidade de Lugano. Bom, aqui, infelizmente, está bastante ruim, bastante prejudicado, porque eu tentei passar para cá, e depois eu posso mandar, porque não tem nenhum segredo nisso, o que é distribuído antes de começar. Então,
Claramente existe um presidente do júri, um presidente de honra, que normalmente é o presidente da Federação Internacional de Filatelia, o consultor da exposição, existe um vice-presidente por continente, então existe um vice-presidente da América, um vice-presidente da Europa, um vice-presidente por parte da Ásia, existe um secretário, e depois, claramente, se tem os grupos em função de quem é o líder e quem são as pessoas que estão julgando com o líder, o número de coleções que tem sob responsabilidade de cada grupo. Dava um total de 459 coleções, e se isso fosse letra de gente, daria para ver aqui a parte temática, onde o meu grupo estava coordenado pelo senhor Joaquim Mas, estava eu e o senhor Giancarlo Moroni, que a gente já vai ver em seguida. Isso aqui foi só para ilustrar, antes, evidentemente, de irmos para a exposição, via de regra, 15 dias antes, 20 dias antes, com a maior antecedência possível, o júri recebe um arquivo com todo o press release que o expositor preferencialmente manda, que seja a folha de introdução, a folha de abertura, que contém a síntese do que é a coleção e qual é o roteiro que a coleção tem. Alguns colecionadores mais atentos normalmente mandam um sumário, ou explicando um pouquinho da coleção, ou detalhando quais são as peças mais importantes que estão apresentadas. Na Suíça, por exemplo, foi sugerido que cada expositor mandasse um press release das 15 principais peças da sua coleção, ou 15 folhas da sua coleção, de forma que o jurado possa, antes de ir para o evento, fazer a sua lição de casa, estudar, entender o tema, porque, desculpa, todo mundo é humano, ninguém entende de todos os temas, então, se previamente eu souber os temas os quais eu vou estar sujeito ao julgamento, quanto antes eu posso me inteirar disso, entender quais são as peças-chave, entender um pouquinho. Então, aqui a gente recebe todas as coleções, nós recebemos, no mínimo, a folha de abertura e a folha de introdução. Bom, aqui é o júri temático do evento, então, da esquerda para a direita, estava o senhor Jari Mahander, que é da Finlândia, Giancarlo Moroni, da Itália, Joaquim Mas, da Alemanha, Sebastian Matri, da França, eu, do Brasil, e o senhor Sean Kyong Kim, da Coreia do Sul. Então, nós temos aqui 6 pessoas. O que é importante observar? Tendo visto o volume de coleções, normalmente isso é aberto em 2 grupos. Aqui, como o número de coleções de cultura era bastante grande, ela ficou com um time, e o outro time ficou com as coleções temáticas de natureza, que são do grupo A, tecnologia do grupo C. Então, nós tínhamos 3 jurados vendo as coleções de natureza e tecnologia e 3 jurados vendo as coleções de cultura. O que ocorre? As primeiras 2, 3 coleções, os times julgam juntos. Então, normalmente, nós pegamos uma coleção, por exemplo, de natureza e tecnologia. Os 6 jurados julgam a coleção. E depois pegamos uma coleção de cultura e os 6 jurados julgam essa coleção. Para quê? Para que se defina, naquele momento, quais critérios vão ser adotados para que todo mundo siga dentro do mesmo padrão de análise. Esses grupos daí se separam, cada grupo vai fazer a avaliação das coleções que estão sob sua responsabilidade, e tão logo essas 2 avaliações terminem, os grupos se juntam, e aí juntos passam de coleção por coleção, principalmente vendo as coleções de vermelho para cima, porque é onde um ponto mais, um ponto menos pode mudar a coleção para prata grande, para vermelho grande ou ouro grande. Então, o que acontece? Às vezes você vai numa coleção que um júri deu, por exemplo, 88 pontos vermelho, e uma coleção muito similar, o outro grupo deu 90 pontos ouro. Então, esses grupos discutem e, ou nessa análise, acabam elevando a outra coleção para 90 pontos, ou nessa análise de equalização, desce a outra coleção para 88, de forma que se tenha o mais linear possível do julgamento. Bom, aqui só para refrescar um pouco,
julgamento feito com base no artigo 5º de análise das coleções, 35 pontos dados para o tratamento, que corresponde isso, 15 pontos de título e plano, 15 pontos de desenvolvimento, 5 pontos de inovação. Eu, particularmente, não gosto muito desse quesito de inovação, porque ele é extremamente subjetivo. Eu acho que a tendência natural vão ser esses 5 pontos migrarem para o item 2, que é o conhecimento, estudo pessoal e pesquisa, 15 pontos temáticos e 15 pontos filatéricos, porque a inovação ela se apresenta ou por um aspecto temático novo que você acabou introduzindo, mostrando que você conhece muito o teu assunto, ou a inovação se apresenta por você usar um melhor desenvolvimento do seu estudo filatélico ou apresentar peças dentro de um uso filatélico até então inusitado. Então, eu entendo que dentro de breve, e se dependesse de mim, isso ocorreria, esses 5 pontos de inovação, que são extremamente subjetivos, migrariam para cá, e isso tornaria mais fair play. Vou dar um exemplo aqui. O que é inovação? Eu hoje apresento uma coleção com um tema totalmente diferente. Ótimo, inovação. E na próxima coleção, na próxima exposição, continua sendo inovação? E daqui 3 exposições, continua sendo inovação? E se alguma outra pessoa fizer um título parecido com o meu no próximo evento? Eu sou inovador e ele é um copiador? Ou, se eu não estou apresentando, ele é o inovador, até porque a tendência é ter um júri novo? Como isso é muito relativo, eu, particularmente, gostaria que esses 5 pontos se deslocassem no futuro e tenho feito um trabalho nesse sentido. Depois nós temos como condição e raridade 30 pontos, condição é exatamente o estado de conservação da peça, 10 pontos, raridade 20 pontos, e os últimos 5 pontos para apresentação, totalizando 100 pontos. E sempre num aspecto importante, o júri não tira ponto de ninguém, o júri deixa de dar ponto a alguém. Ninguém é penalizado perdendo pontos. Você simplesmente deixa de ganhar os pontos à medida que você não apresenta. Outra coisa bastante importante, vamos chamar aqui, um mesmo ponto não pode penalizar o expositor em 2 quesitos diferentes. Se você, porventura, detectou alguma coisa que o penaliza no aspecto temático, ele não pode voltar a ser penalizado no aspecto de desenvolvimento, por exemplo. A gente sempre tem claro que a penalização ocorre uma única vez. Aqui eu fiz uma tabela mais para que a gente pudesse entender o quão alto é o nível que a gente tem nessas exposições, ou seja, um dos critérios que normalmente as exposições europeias têm, principalmente em Inglaterra, é buscar, no processo de eliminação de coleções, né, do excesso de inscrições, quem sabe as premiações melhores. Então, é como se eles pegassem primeiro todos os ouro grandes, depois ele pega o ouro, depois ele pega todo mundo que tem vermelho grande. Ah, já lotou? Então, parei aqui. E mais os 25% de coleções inéditas. Ah, não, no vermelho grande ainda não lotou, vou até vermelho. Ah, não lotou no vermelho, vou para prata grande e assim por diante. Então, aqui, se nós fôssemos considerar, basicamente, as 3 áreas da temática, que foi aonde eu estava julgando, na parte de natureza, nós tivemos 3 ouros, 6 vermelhos grandes, 3 vermelhos e 1 prata grande. Então, se a gente for analisar, é como se eu tivesse, nesse quesito, 23,08% de medalhas, 46% de vermelho grande, 23% no vermelho 7%. Ou seja, 93%, a grosso modo, das coleções da área de natureza estão acima de 80 pontos. Ou seja, é um ranking bastante elevado. Se formos considerar na parte de cultura, mesma coisa. Vocês podem se molde ajudar. Nós tínhamos 7 ouros, 6 vermelho grande, 10 medalhas de vermelho, 3 pratas grandes, 1 prata, 1 bronze e 1 coleção que foi desqualificada. Mas se a gente fizer uma conta grosseira, nós vamos dizer que 80% das coleções estão acima de 80 pontos. Tecnologia, 1 coleção com ouro grande, 1 coleção com ouro, 4 coleções com vermelho grande e 1 coleção
com prata grande, ou seja, a grosso modo, 85% das coleções acima de 80 pontos. Se fôssemos olhar um ranking total, uma coleção com ouro, ouro grande, 11 coleções com ouro, 16 coleções com vermelho grande, 13 coleções com vermelho, ou seja, 83,67%, 84% das coleções temáticas estão acima de 80 pontos, 4 delas com prêmio especial e uma delas com felicitação do júri. Ou seja, é um score extremamente elevado. Só para complementar, 10,2% com prata grande, 2% prata, 2% bronze, 1% fora de competição, totalizando os 100% existentes. Se fosse para fazer uma visualização grosseira, só para a gente ter ideia, aqui estão as coleções do ranking de natureza, cultura, tecnologia e total. Então, vamos lá. Ouro grande, ouro, vermelho. Grande, vermelho. De novo, aqui fica fácil da gente ver que a exposição tem um nível extremamente elevado. E aqui o bloco que foi lançado com os meus agradecimentos pelo tempo de todo mundo aí, tendo um pouco de visão do que é um evento e aberto para a gente discutir qualquer coisa e temos o Fritz aí para a gente envolver em caso de necessidade. Posso perguntar? Por favor. Acho que tem o James com a mão levantada lá, mas manda abraço. Mas tudo bem, James tem prioridade. Pode começar, Zé Carlos. Não, eu só a respeito do evento de cópias de coleções nessa exposição. Eu nunca tinha ouvido falar em exposição internacional, que faz tempo que eu não participo de exposição internacional, mas dá para você falar um pouquinho mais a respeito de como foi o entendimento lá? Porque, na verdade, as virtuais têm envolvimento durante a pandemia, mas nós estamos na pandemia ainda nos últimos 2 anos. Isso, então. Como que foi? Você não ouviu falar porque isso nunca ocorreu, né? Então, na verdade, o que ocorre? As participações são presenciais e todas as inscrições que foram feitas partia-se do pressuposto que todas as coleções presencialmente estariam expostas. Muitos países tiveram um grande problema em liberação por restrições sanitárias. Muitas pessoas não se sentiram confortáveis para viajar. Então, quando o comissário não se sentiu confortável ou as determinações sanitárias de entrada do país ou de saída do seu país eram bastante complicadas, a opção que se encontrou para que o expositor pudesse participar do evento, isso dado pela comissão organizadora, tá? A comissão organizadora disse, ok, eu vou aceitar as coleções de forma impressa. Quando essa informação entrou dentro do board, o board fez uma reunião para avaliar se esse score seria depois reconhecido ou não pela FIP. E a conclusão que a gente chegou é não. Por quê? Exatamente por todos aqueles motivos que eu já discuti aqui com vocês. O que é importante é que houve uma aceitação da coleção virtual, e todas aquelas restrições são aplicáveis às coleções virtuais também, porque como não houve nenhum processo de qualificação de coleções, desde, basicamente, 2019, na exposição que houve em Buenos Aires, no final do segundo semestre, acho que novembro ou outubro, a última exposição mundial tinha sido na China, em junho, em Wuhan, coincidentemente. Como não houve nada, seria prejudicial para as coleções que surgiram nesse período 2020 e 2021, seria prejudicial você não aceitar as exposições virtuais como uma forma de qualificação. Então, houve uma reunião do board e ficou muito claro que as exposições virtuais de 20 e 21 seriam aceitas até o momento em que as exposições físicas voltassem, ou seja, voltou em 22, a tendência é agora as exposições físicas eliminarem a necessidade de você ter exposições virtuais desse período, tá? Vamos imaginar se em 2023, numa vida normal, existir uma exposição virtual, ela não será considerada. Eu acho que a última consideração é agora até meio de 22, essas exposições estariam sendo aceitas e depois não mais. Então, essa exposição, Zé Carlos, foi uma exceção aberta pela comissão organizadora
para contemplar. Essas pessoas receberam a medalha, receberam um certificado, perdão, receberam um certificado, não uma medalha de participação, mas receberam uma avaliação do júri, considerando que se aquelas peças fossem originais e fossem apresentadas, qual seria o nível de pontuação que ele atingiria. Ok, obrigado. Se conseguir explicar. Só uma correçãozinha. A última exposição FIAP não foi nem presencial, não foi em Buenos Aires, foi na Bolívia. Foi em março. E o Fritzen era jurado e comissário, tem razão. Nos encontramos no aeroporto, isso aí. Perfeito, Fritzen, muito bem lembrado. E depois as exposições voltaram, agora no final de 21, em Rio Grande, houve a exposição da FIAF lá. Mas muito bem lembrado, Fritzen. Vamos lá, James. Legal, Reinaldo. Eu tenho algumas perguntas, mas eu não vou monopolizar aqui. Eu vou fazer só uma agora, depois eu tento levantar a mão de novo. Por favor, faz só as faces. Se você puder falar, por que aquela coleção foi desqualificada? Posso, não tem nenhum problema. A exposição, para que ela seja qualificada a participação de uma exposição mundial, ela previamente tem que ter participado de uma exposição nacional e atingido um mínimo de pontos, um vermelho, né? Então, no caso aqui, 75 a nível Brasil, para que ela participe. Houve um equívoco no preenchimento da ficha, isso foi detectado por um jurado, que a exposição ao qual lá estava comentada não era uma exposição nacional, e aí, em função dessa verificação, ela foi eliminada. Por exemplo, eu posso colocar lá Exposição Nacional de Valinhos, Exposição Brasileira de Valinhos. O comitê organizador, por vezes, não tem condição de detectar isso. Isso só chamou atenção porque a exposição, a coleção em si tinha um nível tão baixo que todo mundo achou estranho. E aí, quando foi feita, foi pedida a ficha de inscrição, e aí o júri detectou que a coleção lá, a exposição lá citada, não correspondia a uma exposição nacional, consequentemente, ela não se qualificava, ela é retirada de concurso, e é comunicado o comissário, que a única coisa que ele fez, com toda a humildade que lhe permitia, foi pedir desculpas pelo erro, então teve uma atitude bastante digna, e assim vai. Esse foi o fato. Legal, legal. Bom, eu vou para o Fernando, depois eu volto em você. Então, mas tinha o Domingos com a mão levantada em algum lugar. O meu era a pergunta do James também. Tá bom. Então, vamos lá, Fernando, manda. Ô, Reinaldo, eu acho que eu tenho muitas perguntas para fazer, mas não cabe aqui, não cabe aqui. Vamos, no dia que a gente tomar um chopp em algum lugar aí, eu vou fazê-las, tá certo? Mas, assim, vou pegar as mais objetivas e tentar resumir aqui. Primeiro, quando o expositor vai para a exposição, certo? Por conta das questões aduaneiras, ele deve levar a coleção ou mandar pelo comissário de qualquer jeito? Via de regra, só para a gente, então, respondendo, o que é feito, preferencialmente a coleção deve entrar em mãos do comissário, porque é emitido um invoice, é emitido uma guia de importação, e aí é mais simples você emitir uma única guia para um único controle de entrada. Então, preferencialmente, se pede que todas as coleções entrem pela mão do comissário e por um porto previamente definido. De novo, eu posso dar um exemplo. Quando o evento Brasiliana 2013, nós definimos o porto de entrada, o aeroporto do Rio de Janeiro. Todo o trabalho foi feito na alfândega, a alfândega do Rio estava com todos os formulários, e, de repente, a gente recebe uma ligação de coleções que estavam presas em São Paulo, porque o comissário entrou por São Paulo e ele ia com um avião depois fazer São Paulo-Rio. Só que a entrada é São Paulo. Então, foi assim um parto para desembaraçar depois essas coleções de lá. Agora, por exemplo, na Suíça, o nosso comissário era o Igor.
Eu, por exemplo, fui São Paulo, Milão. Milão, eu peguei um trem para ir para Lugano. Todos os comissários tinham que dar entrada por Zurique. Então, entrada e saída. Então, o Igor teve que pegar um voo de forma tal que ele começasse em Zurique e partisse de Zurique, porque lá estão todas as guias de entrada e saída. Tá? Então, existe um porto de entrada definido pela comissão e se pede preferencialmente para que se siga isso, porque senão você fica perdido, né? Você imagina, vou pegar uma exposição, vou pegar a própria exposição em Lugano. Eu entro por Milão, o outro chega em Paris, depois pega um trem para ir para lá. Você perde totalmente o controle e a alfândega, caso queira criar qualquer tipo de problema, vai criar e a comissão não tem como ficar resolvendo isso, né? Você tem que imaginar que é um período muito curto, essas resoluções tomam muito tempo, então tudo isso é feito com 10 dias de antecedência, um mês de antecedência, ficar tudo preparado para você não ter nenhum embaraço. Certo. Posso fazer mais algumas? Com relação a julgamento, né? Existe alguma diretriz para que os prêmios especiais sejam dados para ouro e quando tem ouro grande, como se fosse, eu entendo assim, o ouro grande já ganhou, vamos dizer assim, o maior prêmio, né, em termos de medalha, né? Então vamos botar os prêmios especiais para quem tem de ouro para baixo. É mais ou menos isso? Tem alguma diretriz nesse sentido? Não existe isso? Não, a diretriz que existe hoje, né? Ela está num processo de modificação, então eu vou te dar a diretriz de hoje. 80, 85, 90 e 95, ou seja, exatamente a faixa de transição da medalha. Né? 80 foi aquele... Pulei para 80, pulei para 85, 95, que é o começo das medalhas altas. Hoje, a regra não permite que o número raso ganhe um prêmio especial. O prêmio especial tem que ser dado baseado em alguma característica diferenciada da coleção. Um desenvolvimento primoroso, um material de excepcional qualidade, um estudo diferente. Então, o prêmio especial, eu não marquei aqui, mas ele tem que sofrer uma justificativa. Então, prêmio especial por qualidade do material apresentado, prêmio especial pelo desenvolvimento da coleção. Tá? E felicitações do júri você só pode receber para uma determinada coleção uma única vez na sua vida. Então, esse colecionador, para essa coleção que recebeu felicitação do júri, para essa coleção, ele não mais pode receber felicitações. Só um gancho. Na Capex, teve a coleção do Sugide, de Tratado de Berna, né? Tirou 83 pontos e ganhou um prêmio especial. Isso aí. Certo. Um ponto importante, só fazer um comentário aqui, Almir. Muito bem observado, mas deixa eu fazer um comentário. Coleções de um quadro, a pontuação não tem equivalência em metal. Então, 83 pontos, eu não posso entender como um vermelho. 83 pontos são 83 pontos. Então, sim. Não existe transição de nível de metal. Essa transição só existe nas coleções plenas, né? Então, eu tenho uma coleção com 80 pontos fez vermelho, 85 faz vermelho grande, 90 ouro, 95 ouro grande. Coleção de um quadro não tem transição de metal. Perfeito. São só pontos. Você disse, Reinaldo, que quem tem a nota rasa, os múltiplos de 5, que você quer dizer? 80, 85, 80 começa... Não, esses aí não tem... Esses não tem. A primeira pontuação do metal não recebe hoje prêmio especial. Tá, eu vou fazer só mais uma pergunta na área da temática. Só fazer um comentário. Existe uma proposta que uma federação apresentou que vai ser discutida no Congresso de agora para que exista uma certa flexibilização. Hoje não existe, então a gente está discutindo o que existe. A minha pergunta era essa mesmo. Eu considero assim, o maior evento de filatelia temática, o SCTP, né, da Europa, que normalmente acontece na Alemanha, né, em Essen, que esse ano
próximo ano não vai ter por conta da Ibra. É isso? Nas categorias lá, dentro da temática, ele divide em 8, né? Em 8 sub-áreas, né? Existe algum pensamento da FIP em fazer isso também, mudar essas regras nesse sentido, ou vice-versa, né? Quer dizer, se você sabe se o SCTP, né? Porque é bem detalhado lá, né? Hoje exemplo, cultura hoje é muito não amplo aí, por exemplo. Não existe nada nesse sentido hoje, não. Certo. E, por fim, com esse novo momento dos Correios em termos de resultado, né? Você vê ainda alguma chance de termos exposições mundiais aqui no Brasil nos próximos anos? Eu vou dividir a resposta em 2 fases bastante importantes. Uma, para você ter uma exposição mundial, primeiro você precisa ter um certo recurso, independente da origem dele. É que o Correio sempre foi o grande patrocinador. Segundo, você precisa de uma equipe que faça isso. Como você está vendo, existe toda uma logística por trás. Então, de novo, 2017, eu não faço a menor ideia o que aconteceu na montagem e desmontagem, porque o Fritzen estava responsável por isso. Então, o time que a gente tinha à frente da FEBRAF em 2013 e 2017, nós fragmentamos, cada um de nós assumiu uma responsabilidade e fez, porque a gente costuma dizer, principalmente em 2013, que a gente nem sabe que houve uma exposição, porque a gente não participou do evento como plateia. Tinha tanta coisa para a gente fazer que a gente não viu a exposição. Para não dizer que não viu, todo mundo foi ver aquela coleção dos selos de saúde da Argentina, da prostituição, todo mundo foi lá por curiosidade. Mas ninguém teve tempo de visitar, né? Você tem que se preocupar com a logística do restaurante, com a logística do transporte, para ter certeza que todo mundo está bem hospedado, se o jantar do Palmarés está em ordem para ocorrer, como é que vai funcionar se as medalhas já estão entregues, como é que funciona depois a saída, processo de desmontagem, onde é que vão estar os prêmios. Tem tanta coisa por trás que você precisa de uma equipe bastante grande. Então, caso exista uma equipe bastante grande, com certeza pode voltar a ter o evento. Então, hoje não tem nenhuma coisa nem outra. Tá bom. Obrigado. Parabéns aí pela exposição. Obrigado. James? Então, Renato, as duas comentários que eu vou fazer agora e pergunta são correlacionadas. Eu acho que o mais frustrante para o colecionador é se sentir depois mal interpretado pelo júri, né? Eu queria saber, virou então uma coisa pré-definida em toda a exposição, sessão de feedback e esse envio poder enviar previamente um release da coleção, porque a gente costuma mandar o roteiro, o plano, apenas, né? Então tem essa liberdade de mandar um pouquinho mais e tentar vender o peixe. Você pode mandar um abstrato da sua coleção. Eu gosto muito quando eu recebo isso. Vou de novo colocar. Nós tínhamos coleção lá sobre ursos, coleção sobre geologia, coleção sobre escoteiro, coleção sobre a construção de igrejas, coleção sobre pomba, coleção sobre som, coleção sobre canoas, e assim vai. Coleção sobre esporte, sobre a Olimpíada em específico. Desculpa, todo mundo é limitado de conhecimento que você pode ter, desde que você receba com antecedência tópicos que possivelmente não fazem parte da sua cultura usual, você tem tempo de pesquisar. Quanto mais substrato o colecionador consegue, às vezes, sintetizar e mandar, né, esse summary, melhor para o jurado, que ele vai olhar, entender o assunto e colocar. E a função do feedback é justamente tentar dar ao expositor a visão que o jurado teve, os comentários que o jurado teve, e dentro daquilo que a gente já discutiu aqui, né? O júri não analisa a coleção sobre eu montaria assim, porque a coleção não é sua. Se for assim, todas as coleções têm que seguir o padrão do jurado. O júri tem que entrar na interpretação do expositor
e fazer o entendimento daquilo que ele tentou demonstrar. Então, eu não julgo nenhuma coleção dizer, eu poria isso, eu faria assim. Não, a coleção não é minha, isso eu faço na minha coleção. Então, o júri tenta interpretar e dizer, olha, e se o capítulo 2 fosse uma coleção de sons, eu sugeri para o rapaz uma pequena mudança de capítulo que ajustava o desenvolvimento temático dele tremendamente. Então, eu simplesmente falei, olha, e se você inverter? E aí ele mesmo disse, nossa, faz todo o sentido a inversão. A discussão que nem nós tivemos na SPP Conecta. Olha, a sua carta que está aqui pode acabar tendo uma melhor valorização filatélica se você acrescentar tais tipos de informação. Então, a sua função é apontar, e infelizmente daí não dá tempo de você discutir as 80 folhas, então você tem em média 10, 15 minutos por expositor, mas você tenta pegar as peças mais chaves e mostrar, olha, você tem uma grande peça aqui, mas o seu esclarecimento sobre a peça, filatelicamente falando, não passou nas partes mais importantes ou inexiste, né? Aquilo que a gente já falou, o cara coloca a origem, o destino, a data e o valor do porte. Qual? Tudo que está lá. Isso não é um estudo filatélico, né? A gente já discutiu bastante isso no SPP e podemos depois vir até fazer uma sessão parecida aqui no CTC. Então, a função é justamente essa, e eu tenho visto o feedback como uma sessão muito importante para os dois lados. Primeiro, quando o júri expõe, e segundo, quando o colecionador pergunta, né? Porque às vezes ele pode fazer aquela pergunta de 1 milhão, você tem que parar para pensar, será que eu não vi isso na hora? Então, o que tem sido feito, só para a gente também esclarecer aqui que eu não comentei. O feedback session, previamente no grupo, nós definimos quem ia dar o feedback. Por quê? Porque isso obrigou o jurado, mesmo pós a exposição, ir de novo na coleção, fazer todas as anotações importantes. Então, no meu grupo, eu tinha as coleções que previamente eu daria o feedback, estava o Joaquim e o Giancarlo comigo, nós passeávamos com o expositor, ele fazia a pergunta, a primeira responsabilidade de resposta era minha, mas se de repente surgisse alguma outra coisa, ou eles entendiam que pudesse ter uma complementação de comentário, assim se fazia. E vice-versa. Quando eu estava no backstage, eu também tinha o direito de comentar se fosse necessário. Legal. Obrigado. Dr. Glauber. Oi, bom dia a todos. Reinaldo, você, o Fritzen, outras pessoas que estão aqui, são bastante experientes em relação à participação, não só no envio das coleções, mas também participando pessoalmente, né, como comissário, às vezes como juiz, como jurado e como expositor também. E especificamente sobre coleções temáticas, você observou algo assim diferente? Houve alguma inovação? Por exemplo, tem coleções que são conhecidas, né, mundialmente, de alguns temas, porém, assim, apareceram outras de altíssimo nível, alguma coisa assim que você poderia fazer uma análise e expor para nós? Sim, vou primeiro fazer um comentário bastante interessante, né? É muito interessante quando você está julgando alguma coleção, e isso tinha ocorrido já em 2019 na China, e agora de novo, e você encontra na coleção de uma pessoa uma peça que se enquadra na sua coleção, que você nem sabia que ela existia. É um misto de satisfação de ver que alguém achou, e aquele lado mesquinho de você falar, pô, por que não está na minha coleção? Né? Um negócio bastante curioso. E eu tive chance de encontrar nessa exposição pelo menos 4 peças que eu desconhecia. Muito bonitas, muito interessantes, e para quem está querendo fazer um crescimento de 5 para 8 quadros, se faltasse um dia luz lá, corria o risco dessas peças sumirem e aparecerem depois na coleção aqui do Brasil, que eram peças muito bonitas, muito, muito diferentes. Mas no que você falou, por exemplo, o que me chamou a atenção, numa coleção sobre urso, vai me falhar agora o país expositor, e eu estou procurando aqui no celular, porque eu fotografei, a filigrana na folha era um urso. E a pessoa fez um trabalho muito interessante, que ela, vou chamar assim, decalcou a filigrana num papel manteiga,
colocou a folha invertida, ou seja, a gente via o verso, e esse papel manteiga estava por cima, ou seja, ele dava e isso eu lembrei muito outro dia na exposição do Fernando, quando ele discutia um pouquinho a utilização da filigrana, no caso de um selo argentino, de duas séries diferentes, da década de 20, década de 30, que tinham um cofrinho para fazer economia, e ele mostrava com grande propriedade as diferenças que existiam nas filigranas, né? Uma tinha a boca do cofre mais estreita, outra mais curta, as distâncias entre os centros das peças, o tamanho. E eu lembrei dessa coleção sobre urso, que mostrava um urso polar. E eu lembro que eu tirei foto para mandar para a Beatriz, que é uma colecionadora juvenil de Brasília, que faz uma coleção sobre animais do Ártico. Isso me chamou muita atenção. Em termos de tema inusitados, tinha uma coleção sobre água, que basicamente é o meu trabalho como profissional, e eu vou fazer aqui o mesmo comentário que eu já fiz, né? É muito difícil quando você vai julgar uma coleção qual você não domina o idioma. A FIP aceita as coleções em 4 idiomas, que são 4 idiomas oficiais: espanhol, francês, alemão e inglês. Essa coleção, desgraçadamente, estava em alemão. Meu alemão se limita no Sprech nicht Deutsch, e eu conseguia ver a coleção, eu conseguia ver a qualidade da peça, mas eu não tinha capacidade de acompanhar o desenvolvimento da coleção. Por sorte, no grupo tinham 2 pessoas, no caso, o alemão Joaquim Mas e o Giancarlo Morodi, que falavam em alemão, e fizeram, então, uma síntese, mas aí você meio que julga ou avaliza o trabalho dos outros jurados, que têm o domínio do idioma, você não consegue fazer uma leitura para ver a fluência que a coleção tem. Essa coleção sobre águas me chamou muita atenção, porque ela discutia o aspecto físico-químico da água, a utilização do consumo da água e, evidentemente, os problemas que a falta ou o excesso de água causam, né? A água em excesso, por incrível que pareça, pode ser uma inundação. Então, essa coleção me chamou muita atenção, e uma coleção sobre o sol, que é a coleção que ganhou esse ouro grande que a gente apresentou. Também ela tinha uma estrutura muito interessante. As outras coleções, algumas são temas que você já viu. Escoteiro, então, quando você vai para uma coleção em que já é um assunto muito discutido, você efetivamente acaba buscando algumas coisas padrão. E a coleção do Rogério Dedivitz, que apesar de ser sobre o nazismo, ela faz um enfoque bastante filosófico, né, do impacto do nazismo na cultura das pessoas. Então, isso também chamou bastante atenção, e esse ineditismo dele ajudou ele beirar os 90 pontos aí para fazer... Beirar não, ganhou os 90 pontos para ganhar o primeiro ouro dessa coleção. Acho que essas coleções que mais me chamaram a atenção. A coleção do som também, uma coisa bastante abstrata, muito legal, o enfoque que a pessoa deu, correlacionando a imitação que o homem faz dos sons normais da natureza, também muito, muito criativo. Isso, muita criatividade temática, isso sim eu posso também observar para você, Glauber. Mas não tinha nenhuma coleção sobre circo. Acho que está na hora de você fazer esse pessoal aí entrar no picadeiro. Valeu, obrigado. Ou então a do James, né? Que está bem... A do James, ele está criando sensacionalismo, cara. Eu estou muito curioso para ver essa coleção. É uma coleção que vai ter um ineditismo muito grande, então a pontuação temática que ele tende a ser bastante grande. E está demorando muito, viu? Acho que ele vai querer cobrar para a gente ver essa coleção. Hein? É verdade. Pô, boa ideia, não tinha pensado nisso, não. O Glauber paga de todo mundo depois dessa. Ok. Mas olha, assim, como aspecto importante, Lugano, né, a Suíça, foi a 3ª exposição FIP do ano, né? A primeira foi em Londres, em fevereiro, depois, em março, houve Hungria, maio, houve agora Suíça, agosto vai haver a exposição na Indonésia, e depois, outubro, África do Sul, ou seja, em função de toda essa repressão da pandemia, 5 grandes exposições de um único ano. É um volume bastante grande. Aí quase vira um turismo.
Ok. Mais perguntas? Vamos? Pô, já fiquei até... Estou cheio de resposta aqui. Ah? Tem um monte de respostas. Se tiver um monte de perguntas, tem um monte de respostas. Sei. Bom, o assunto é um assunto que, se der, assim, quando o Fernando falou, né, com o chopp, vai longe, né? Bastante Bora coisa lá. para saber e tudo mais. Bom, obrigado mais uma vez aí, o Reinaldo, por dar essa aula para a gente aí. E como são poucas pessoas que possam ter esse tipo de experiência, é sempre bem-vindo, né? Nas viagens e a presença e tudo mais, isso é importante para quem está querendo desenvolver sua coleção e tudo mais. Bom, tá aí, Reinaldo, seu certificado vai receber no seu e-mail. Obrigado. Pontualmente às 12 horas. Tá bom? Próxima reunião nossa é 20 de agosto. A princípio aqui agendado para o César Bolzan, que vai fazer uma 4ª versão lá da Brasiliana, é um tema a ser explorado. O César Bolzan, ele está no preparo aí da coleção de chamate dele para a Indonésia, né? Que vai ser agora em agosto, né? De 4 a 8 de agosto, se não me já era para ter sido, ele já era para ele apresentar aqui já essa 4ª versão, a 4ª parte da apresentação da Brasiliana, e aí ele pediu para postergar um pouco em função, ele parece que passou por Covid também, e aí está no preparo para envio da coleção dele. Só para registro aí, aproveitando então, Zé, na Indonésia, o Brasil tem 2 jurados, eu e o Fritzen vamos estar lá julgando na classe temática. Infelizmente, como nós temos a mesma nacionalidade, nós vamos cair em grupos distintos. Então, a gente só vai trabalhar junto ou no comecinho, quando unifica o trabalho, ou no final, quando você faz o nivelamento. Mas o trabalho em si, cada um num time. Legal. Mas tá bom. Só para aos presentes, nós temos uma vaga para fazer a apresentação no CTC Virtual em setembro, 17 de setembro, está vago ainda. Então, fica aí o convite, aquele que quiser participar, depois entra no privado com a gente, nós agendamos. Se você permitir, eu vou sugerir ao Henrique, que não apareceu aqui, está ali só o nome dele. O Henrique é uma pessoa que tem estudado muito sobre carimbos. Ele tem um estudo sobre carimbos depois da hora, né? O famoso DH, bastante bom, bastante avançado. Normalmente é a pessoa que, no grupo de carimbologia, consegue mostrar a maior variedade e esclarecer para o pessoal. Ele já fez uma apresentação muito boa já para o pessoal do SPP Conecta. Quem sabe poderia fazer um incremento e vir apresentar aqui para a gente. Fica a sugestão do Henrique Braga. Bom, depois faremos a... Oi, pode dizer, Cláudio. Oi, aproveitando para aqui pedir uma ajuda, na realidade. Eu tenho em mente aqui, já tenho um bom material e tudo, mas assim, ainda faltam fundamentos relacionados com legislação, tudo, e também alguns materiais relacionados com a carta social, aquela famosa carta de 1 centavo. Eu queria fazer um estudo, tal, assim, alguém tem alguma informação? Já fiz essa pergunta, se não me engano, na SPP. Se tem algum relacionado com a legislação, alguma norma, desde o princípio, né? Depois as mais recentes são mais fáceis de encontrar. E também se é algo até complexo, complicadinho, relacionado com a carta social enviadas por um detento. Porque na normativa dos Correios relacionada com a carta social, ela pode ser enviada por um detento, mas aí tem que ter o carimbo, digamos assim, da instituição que ele está, né, um presídio, alguma penitenciária, alguma coisa assim. Se alguém tiver alguma informação, depois poder me passar por e-mail, até mesmo pelo WhatsApp. Ok? Fechado. Eu não tenho nada nesse sentido, mas vou conversar com as pessoas que eu imagino que tenham. Se tiver, eu sugiro te enviar. Então, ok, agradeço.
Legal. Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então podemos encerrar, Reinaldo.